Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez. Eu tenho a certeza que Deus, Ele muito vai nos abençoar. Nós vamos fazer uma oração e logo depois nós vamos te dar uma palavra muito abençoada. Nós vamos fazer uma oração agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, meu Pai, diante da Sua presença. E eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor possa visitar todas as pessoas, que elas vão estar, meu Pai, assistindo esse vídeo. Meu Pai, vai ao encontro de toda a necessidade das pessoas. Meu Pai, eu não sei o problema que ela está passando, a luta que ela está enfrentando, mas de uma coisa eu sei, meu Pai, que o Senhor tem o poder de mudar toda e qualquer situação. E eu tenho certeza que essa pessoa, meu Pai, que está assistindo esse vídeo agora, o Senhor vai falar com ela, o Senhor vai dar a sua direção para ela. Meu Pai, eu oro por todos nesse exato momento. Visita os membros do canal, como eu prometi para eles que estaria fazendo as 3 orações. Eu estou aqui orando por eles todos os dias. Então se manifesta na vida deles, na casa, na família. Meu Pai, traga a resposta. Meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que todos nós necessitamos de uma resposta. Então nos responde, meu Pai. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Está aí mais uma oração. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos abençoar. E eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixa lá o seu like, seu joinha, aperta lá o sininho, para que todas as vezes que nós estivermos aqui gravando mais um vídeo, o YouTube vai fazer chegar para você as notificações, tá bom? E nós vamos te dar uma palavra muito forte aqui. Eu quero que você fique atento nessa palavra. Diz aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: a fé sem obras, ela é morta, né? Mas está escrito que a fé sem obras. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Aqui você vê que é feita uma pergunta. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Então quer dizer, se a pessoa lá vê um irmão ou uma irmã precisando de roupa ou de o alimento cotidiano e dizer vai em paz, quer dizer, que aproveito tem nisso? Nenhum aproveito. Ou seja, ele não fez nada pelo seu irmão e pela sua irmã. Ela estava com frio, continuou com frio, estava com fome, continuou com fome. Porque a fé sem obras, ela é morta. E o que mais nós temos visto, que todo mundo diz que tem fé em Deus, que crê em Deus. Mas na hora de manifestar a fé com as obras, não manifesta. Aí diz mais aqui: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, as pessoas que diz que creem em Deus, que têm fé em Deus, mas não têm obras, ela está automaticamente se enganando. Ela diz que crê em Deus, que tem fé em Deus, mas não toma atitude para se entregar a Deus. Quantas não são as pessoas que diz que creem em Deus, que tem muita fé em Deus, mas no tocante a entregar a vida dela para o Senhor Jesus, ela não tem as obras, como está escrito, que todo aquele que crê e for batizado será salvo. A pessoa diz que crê em Deus, que tem fé em Deus, mas não tem coragem de entregar a vida dela para o Senhor Jesus. Ela não tem coragem de fazer as orações a Deus todos os dias. Como nós temos pedido aqui para a pessoa fazer 3 orações, de manhã, à tarde e à noite, como nós temos feito todo dia. E ela diz que crê em Deus, que tem muita fé em Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela para nós que se nós não estivermos à obra, a nossa fé é morta. E diz mais, pode semelhante fé salvá-lo? A pessoa ela pode receber a salvação se ela não tiver as obras? Não, não tem como Deus salvar uma pessoa dessa forma. Aí diz mais assim, diz mais aqui, mas dirás alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então você vê que a fé sem as obras, ela é morta. Você vê que o diabo crê e treme, mas nem por isso ele pode ser salvo. Então você vê que quando Abraão ele creu em Deus, ele teve que mostrar a fé dele. Quando Deus pediu Isaque para Abraão, ele foi oferecer o Isaque no altar. E quando Abraão ele ofereceu Isaque no altar, você vê que o anjo bradou em alta voz e disse para Abraão não fazer mal a Isaque, o menino, porque agora sei que temes a Deus. Mas Abraão, para ter sido justificado pela fé, ele teve que ter as obras. Mas o que mais preocupa a gente, que tem pessoas que pensam que vão ser salvas sem as obras, sem ela manifestar a fé com a obra. Não tem como Deus salvar uma pessoa dessa forma. Não, ela tem que se entregar para Deus de corpo, alma e espírito. Ela tem que buscar a Deus. Ela não pode ficar falando que tem muita fé em Deus. Tem gente que diz que tem muita fé em Deus, mas ela não consegue largar o erro, o pecado, o engano. E ela diz que tem muita fé em Deus. Aí diz mais aqui. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça,
e foi chamado amigo de Deus. Você vê que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Mas Abraão mostrou para todos nós que a fé, ela para operar tem que ter as obras. É como você quer ser abençoada ou abençoado. Você tem que manifestar a sua fé em Deus. Porque Deus ele vai te abençoar, você manifestando a fé em Deus. Você crendo em Deus. Não tem como a gente ser abençoado com a força do braço. Não. Você tem que se esforçar. Se você quer ser abençoado espiritualmente falando, se você quer paz, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Aí você está manifestando a sua fé com obras. Você tem que fazer com que venha chamar a atenção de Deus. Como nós estamos fazendo aqui, manifestando a fé com obras. Lendo a palavra, explicando para você direitinho a palavra de Deus, para você ter uma fé inteligente. Você ter uma fé que vai te abençoar. E a fé, ela é certeza de coisas que se esperam, convicção de fato. Convicção. A convicção de fatos que não se vê. A fé é a certeza de coisas que se espera. E a convicção de fato de coisas que não se vê. Isso é a fé. Nós vamos fazer uma oração agora para você. Eu espero que essa palavra, tenho certeza que essa palavra, ela vai te abençoar. Você vai manifestar a sua fé e Deus vai te honrar. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Como está escrito na tua palavra. Abraão, meu Pai, ele foi justificado quando ele ofereceu Isaque sobre o altar. Abraão mostrou que a sua fé não era somente de palavras, meu Pai. Abraão mostrou realmente que ele cria no Senhor. Ele mostrou com obras, não foi com palavras. Não, meu Pai. Porque o que nós temos visto, muitas pessoas falarem que tem muita fé no Senhor, que crê muito no Senhor, mas na hora de manifestar a fé, meu Pai, ela não tem coragem para manifestar a fé. Quantas não são as pessoas que não têm coragem, não estão tendo coragem para entregar a vida delas para o Senhor, para se batizar nas águas, para abandonar o pecado, o erro, o engano. Quantas não são as pessoas, meu Pai, que diz que crê no Senhor, mas não tem coragem para abandonar o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício da bebida, o vício da prostituição, o vício do adultério, mas ela diz que tem muita fé no Senhor, que crê no Senhor, mas não tem coragem para abandonar o pecado, o erro, o engano. Mas, meu Pai, que através dessa palavra, o Senhor venha falar com ela, que ela venha ter força, coragem, meu Pai, para abandonar o erro, para abandonar o pecado, para abandonar tudo aquilo que desagrada o Senhor, que ela venha ter fé com obras, para se entregar para o Senhor, assim como Abraão se entregou para o Senhor, crendo que o Senhor tinha o poder até mesmo de ressuscitar o seu filho Isaque. Porque quando o Senhor pede algo para a gente, o Senhor está provando a nossa fé, mostrando para a gente se nós cremos em Ti ou não. E eu te peço, meu Pai, que essa palavra venha abrir os olhos das pessoas, porque tem muitas pessoas que têm tido fé, mas uma fé de engano, meu Pai. Ela diz que crê, mas não crê. Ela diz que tem muita fé no Senhor, mas não tem. Porque na hora dela manifestar a fé com obras, ela não manifesta. Na hora dela tomar uma atitude, ela não toma. Isso não é fé. Ela tem sido enganada, meu Pai. Porque ela pensa que tem muita fé no Senhor, mas não tem.
Porque a fé sem obras, ela é morta. E eu oro por essa pessoa agora. Abre os olhos espirituais dela. Fala com ela. Em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Está aí mais uma palavra que nós explicamos para você acerca da fé. Porque tem muitas pessoas que acham que creem, tem muita fé em Deus, mas não tem. Que crê em Deus, mas não crê. Porque falta a obra. Falta ela crer e manifestar a sua fé com obras. Então, eu queria que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, seu joinha, aperta lá o sininho, para que todas as vezes que nós estivermos aqui, o YouTube vai fazer chegar para vocês notificações. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.